outras questões que não necessariamente só o fato da segurança pública, né? Faz mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas, a agência pública virou e foi falar sobre revista vexatória de crianças para entrar nos presídios para ver. Isso vai dialogar diretamente com o Estado Penal, que dialoga com a lógica de militarização que a gente tem. E a gente precisa pensar isso. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa, eu acho que a gente precisa ter um foco mais colocado ali do que significa, a gente precisa compreender que isso vai dialogar com outras formas de segurança, com outras políticas de segurança pública que estão colocadas no nosso Estado, não só no nosso Estado, mas no Brasil também. Né? Tipo, compreendendo quais são as dinâmicas e afins. Eu acho que tem algumas coisas, alguns questionamentos, algumas coisas que são colocadas aqui, e que pra mim, pelo fato desse ano, por XYZ, eu tô tipo, cobrindo o massacre do Carandiru como julgamento, e isso me colocou mais para analisar o que é o direito penal, o que é a criminologia, o que é até mesmo a polícia militar e como o Ministério Público lida com a polícia militar, né? Tipo, então um trabalho que pra mim era só tipo ganhar dinheiro e tal, bacana, não tinha nada a ver com a militância, acabou tipo juntando o negócio. É que é o seguinte, se tem uma lógica de Estado Penal no Brasil, se tem uma lógica de militarização no Brasil, se tem uma lógica que quando a polícia militar está no banco dos réus, e eu não vou entrar no pormenores se deveria estar, se não deveria, se as provas são contundentes, se não são contundentes, porque eu acho que não, na discussão que a gente está fazendo agora não é válido essa questão, mas está no banco dos réus e um dos seus principais aliados virar e falar: bandido bom não é bandido morto, porque o Ministério Público, com denúncias feitas pela própria Polícia Militar, em julgamento e afins, demonstram que o que aconteceu em 2012 em São Paulo, pelo menos em 2012 em São Paulo, né? Então, em Grande Paulista, várias ações da Polícia Militar que resultaram em morte, em confronto, eram sabidas pelo MP. Isso não é segredo de justiça, né? Isso está ali colocado, noticiado e afins. É que não é apenas a instituição Polícia Militar que a gente precisa combater, mas uma lógica que é uma lógica militarista, que no final das contas ela vai reverberar, porque ela precisa reverberar, porque ela mantém o status quo de reverberar a homolesbotransfobia, o machismo, o racismo. Ela precisa disso. Faz parte da estrutura dela. Ela precisa combater o sindicalismo que entra em greve, porque a lógica dela é disciplina, porque a lógica dela é de obediência. Isso está na estrutura do militarismo da polícia.